Não é novidade para ninguém que você não consegue obter bons resultados, grandes conquistas, se você não tiver uma cabeça boa, se o seu psicológico e a sua mente estiverem no lugar. E no universo cripto, isso certamente não seria diferente. Na verdade, isso se aplica e muito. Então, nesse vídeo, eu vou fazer um mapeamento do sentimento do mercado e entender o quanto isso impacta de fato a ação de preço. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, é só me encontrar logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Para quem não me conhece, meu nome é Mário, muito prazer. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, seu incauto, se inscreva agora, ative o sininho para ficar por dentro das principais notícias e movimentações do mercado cripto. Além disso, se você já conhece o nosso trabalho, larga aquele like para ajudar a gente a espalhar a palavra cripto pelo mundo. Indo para o assunto principal desse vídeo, é muito importante a gente falar de psicológico, porque, de certa forma, a gente vive hoje um dos piores momentos no mundo se a gente for falar de crise de mercado, de instabilidade econômica, e a gente sabe que isso ainda pode piorar. Então, referente ao universo cripto, a gente se aproxima mais uma vez daquele suporte crucial em 1,2 trilhões de todo o market cap do mercado cripto, sendo que, ao mesmo tempo, em relação a todo o ecossistema de projetos de criptomoedas, a gente só tem 3,9% de todos esses projetos com alguma força bullish ou com alguma capacidade ou possibilidade de valorização de preço de acordo com o TM Grade aqui do Token Metrics. E isso certamente contribui para que hoje a gente tenha uma possibilidade muito maior de um breakout bearish, ou seja, de uma continuidade de queda do preço do Bitcoin, por exemplo, o que ainda prejudicaria e acarretaria em muito mais quedas, em muito mais volatilidade no restante do mercado. E do outro lado, apenas 7% de chance aproximadamente da gente conseguir fazer um movimento inverso, ou seja, um movimento positivo de valorização de preço. Isso faz também com que o nosso Fear and Greed, digamos assim, do Token Metrics esteja em 7%, sendo que 0 é o máximo de bearish que a gente pode chegar e 100 seria o melhor cenário possível, um cenário realmente de mercado muito próspero. Como a gente sabe da probabilidade maior de uma continuidade de queda, é importante sempre fazer esse alerta, principalmente para investidores de altcoins, e esse gráfico, essas linhas mostram o quão volátil a mais é o mercado cripto, excluindo o market cap do Bitcoin. Então, essa linha dourada significa o market cap do Bitcoin, enquanto essa linha esverdeada, ela é o market cap do restante do mercado. E enquanto o Bitcoin perdeu em pouquíssimo tempo cerca de 200 bi de market cap, o mercado de altcoins perdeu quase o dobro, 350 bi de market cap. Sendo que se a gente comparar com esse período aqui de 1,1 trilhão de market cap do mercado de altcoins com o tempo presente, já são aproximadamente menos 400 bi de dinheiro que saiu desse mercado. E por que em tempos de crise, de medo, de instabilidade, a gente tem quase que um efeito cascata, uma bola de neve ali que se retroalimenta e quando começa a cair, cai cada vez mais, a gente vê a volatilidade aumentando cada vez mais e, na minha humilde opinião, isso está muito relacionado a emoções. E a gente tem aqui o The Kubler-Ross Change Curve, que é uma curva de estudo aí de sentimento, de emoção no mercado, em que ele separa em fases. E na minha opinião, a gente está vivendo a fase exatamente aqui entre a frustração e quase que chegando aqui na depressão. E independente do momento em que a gente esteja aqui entre essas duas fases, é um momento de constante medo, um momento que dá raiva, em que você fica com as emoções à flor da pele, são emoções negativas, mas você tem uma forma de lidar com isso sem necessariamente fazer apostas malucas no mercado. E ele cita que a importância de você watch, ou seja, assistir, escutar e dar suporte também a outras pessoas que precisem mais do que você eventualmente. Fora a questão do suporte, que aí é algo relacionado a terceiros, essa questão do watch e listen eu colocaria como uma fase imersiva de estudo, uma fase que você tem que intensificar o seu interesse quando a maioria das pessoas está desinteressada, a maioria das pessoas não está querendo saber de cripto de forma alguma, porque muitas das vezes eles entraram aqui no denial, na parte de negação, momento em que o Bitcoin apresentava ali uma possibilidade de recuperação, de retomada de euforia no mercado, e a gente entra
entra para a fase de frustração, em que automaticamente essas expectativas são cortadas e mais uma vez a gente chega aqui até o momento da depressão. Mas, como diz um ditado, o momento mais escuro da noite vem logo antes do amanhecer, que é o momento em que as coisas melhorariam, no caso. Então a gente tem logo após essa fase de depressão uma nova fase de experimento, que é uma fase muito propícia à exploração. Você pode se permitir fazer teste e depois disso é hora da reconstrução ali do mercado, do comprometimento e muitas vezes da celebração para quem já começou esses estudos um pouco antes. E já que a gente está falando dessa questão de interesse voltado a sentimento, a emoções, saiu um artigo muito interessante na Bitcoin Magazine, que eu vou deixar o link exclusivo no mural da nossa comunidade do YouTube, mas você que não é membro, você pode fazer uma pesquisa no Google e achar esse artigo sem problemas. Aqui no caso, ele trabalha o efeito do sentimento no preço e a relação, com o preço do Bitcoin. Então ele faz essa associação do preço relacionado ao volume social, que é o volume de interações, de busca na internet, quais redes essas pessoas utilizam quando elas estão interessadas, traz aqui um estudo de tendência, fala desse efeito da psicologia social, o efeito da bola de neve e, de maneira resumida, eu vou chegar aqui na conclusão, não vou passar pelo artigo inteiro, mas é interessante essa leitura. Ele diz aqui que, em resumo, a premissa do impulso ascendente é o crescente sentimento social à medida que novos investidores entram avidamente no mercado. Essa profecia autorrealizável tem sido historicamente atribuída à aceleração do volume negociado. Quando a comunidade Bitcoin pensa que o mercado vai subir em uma tendência de alta, mais pedidos de compras são feitos, fazendo com que o mercado tenha uma tendência de alta. Enquanto isso, é provável que as baleias distribuam seus bens aos recém-chegados antes de forçá-los a vendê-los com prejuízo após um período de tempo. Como resultado do crescente interesse público, o valor da rede se expande até que não haja mais impulso de compra e, em seguida, o Bitcoin acaba sendo descartado. Este ciclo é configurado para se repetir periodicamente. E no final das contas, realmente tudo isso para mim está conectado. Quando você fala de um maior volume de compra, um maior volume de negociação, logicamente você tem mais pessoas interessadas em negociar aquilo, mais pessoas buscando informação, que é, na realidade, um movimento extremamente oposto do que a gente está vivendo hoje. Para ilustrar o quanto essa questão mental é importante no mercado, a gente teve o TechDev, um dos principais analistas de mercado cripto, que traz sempre muitas contribuições importantes, se afastando do mercado por 3 semanas, porque ele precisava de uma recuperação mental. Então, até mesmo os mais experientes, os que vivem mais intensamente esse mercado, também sofrem com isso eventualmente. E não há vergonha nenhuma nisso, em você tomar um golpe, você tomar ali uma rasteira no mercado, mas é importante que você não fique terceirizando a culpa, passando a culpa para o mercado, passando a culpa por terceiros, e você tire uma lição disso para que você volte o quanto antes a ficar em pé, buscar novamente informação e se mantenha estudando os projetos que você tem interesse, os projetos que você busca investir e, obviamente, entender mais, porque, para mim, a grande verdade é que a gente pode estar 10 anos, por exemplo, à frente da adoção em massa de cripto. Momento em que o mundo estaria utilizando ativamente, de maneira regular, criptomoedas. Então, isso tem um preço. Ao mesmo tempo que isso traz uma belíssima oportunidade de você se posicionar à frente da maioria, isso faz também com que você vá sofrer com esse processo de adoção, com esse processo de desenvolvimento. E tudo que está em desenvolvimento tem falhas, tem risco, tem volatilidade, mas, como eu disse, faz parte das regras do jogo. E se você quer estar à frente, você vai ter que estar suscetível a essas crises, saber que isso acontece e trabalhar a sua cabeça, trabalhar a sua mente em relação a isso da melhor forma possível. Recentemente, há mais ou menos 24 horas, a Universidade de Michigan divulgou uma atualização em seu índice de sentimento do consumidor, que não pinta um quadro otimista, longe disso. Na verdade, em termos desse fear and greed, digamos assim, não é o que a gente está acostumado no mercado cripto, a gente atingiu 58,4 pontos, patamar esse que se assemelha e muito a níveis de 2008, uma das piores crises aí que a gente já enfrentou nos mercados em geral. E, ao mesmo tempo que isso me traz um certo alento, porque se a gente já chegou a esses níveis, possivelmente pode ser que não tenha muito mais a piorar,
Mas, ao mesmo tempo, por outro lado da moeda, se a gente realmente for muito mais abaixo nesse índice de sentimento, significa que o cenário vai ser possivelmente um dos piores cenários, se não o pior cenário em termos de crise já vivido pela sociedade moderna. E já que a gente falou de 2008, Matthew Hyland postou aqui um estudo envolvendo a SP500 e o RSI semanal. E ele diz que o RSI semanal atingiu níveis que serviram como fundos em 2011, 2015 e 2018. A grande questão agora é se o RSI sairá da tendência de baixa e criará um fundo ou será rejeitado e cairá mais abaixo, como aconteceu também em 2008. Fica aí a dúvida, a reflexão, eu gostaria de saber a opinião de vocês. E para esse vídeo não ficar catastrófico só de notícias ruins, na verdade a gente tem aqui um lado positivo da moeda. Picasso, na verdade, Crypto Picasso trouxe a gente aqui Looking for C, que seria esse movimento C, e quando ele diz isso, ele traz aqui uma comparação de formação gráfica. Eu, particularmente, não sou ali trader adepto de formações gráficas, não sou grande estudioso, mas eu sei que tem pessoas que operam padrões gráficos. Esse padrão aqui se chama Expanded Flat Correction, e aparentemente, quando a gente bota esse padrão correlacionado com essa linha cinza, que é o preço do Bitcoin, a gente pode perceber que realmente existe muita confluência desses movimentos e se a gente estiver seguindo esse padrão certinho, não restam mais muitas quedas, a gente pode fazer, quem sabe, uma agulhada ali até 26 mil dólares, comenta-se muito esse preço, mas logo em seguida, de acordo com esse esquema aqui, a gente teria um impulso de reação que traria novamente uma valorização de preço para o curto prazo. Pausa rápida, família, só para lembrar que temos inúmeros benefícios aqui no Linktree da Liga Cripto, desde desconto para o nosso curso, link para o nosso clube de membros aqui no YouTube, vantagens para você criar sua conta na Binance, na Crypto.com e bônus também para os mais aventureiros, para traders mais experientes no mercado futuro, para Bybit ou PrimeXBT. Bom, família, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido as informações nele, que tenham te trazido pelo menos algum alento emocional ou, quem sabe, preparado melhor o seu emocional pelo que a gente pode viver daqui para frente. Além disso, como eu venho dizendo, eu não venho me aventurando muito no mercado de altcoins e também dei uma segurada no mercado de NFTs devido à queda muito grande de volume e esse resfriamento que a gente teve no mercado, com raríssimas exceções pintando ali no ecossistema da Solana. Então, na minha opinião, é zero conselho financeiro, a melhor aposta continua você manter o seu DCA dentro do Bitcoin e quem sabe até Ethereum. Cada um com as suas estratégias, eu continuo praticando, mas ao mesmo tempo eu tenho feito uma valorização maior da minha reserva de capital. Então, anteriormente, meses atrás, se eu inseria 4x no mercado de montante de capital, hoje eu estou botando 2x ou menos, às vezes x, depende muito do momento e depende muito de qual criptoativo eu estou falando, no caso pode ser o Ethereum ou o Bitcoin no meu exemplo. Mas, de uma maneira geral, eu tenho priorizado fortalecer a minha reserva de capital, o pensamento do cash is king está bastante dominante no mundo inteiro, só que, ao mesmo tempo, eu não tenho me impedido de aproveitar o que eu acredito serem boas oportunidades para o longo prazo. É isso, família. Fico por aqui. Grande beijo, grande abraço e até o próximo episódio.